Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, Todos os Sentidos, um podcast que está sendo elaborado pelo Hope, com a intenção da gente ir muito além da visão. Meu nome é Michel Bittencourt, eu sou atual coordenador do departamento de glaucoma, faço parte do quadro de cirurgia de catarata e de glaucoma do hospital e estou dentro do Hope desde 2017. O tempo passa rápido e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema muito comum na vida de todo mundo, que é o ronco, né? O que que a gente precisa saber sobre isso? Quais são os alertas que a gente tem sobre esse sintoma que é tão comum? Para abrir a conversa de hoje, eu tenho duas convidadas que entendem tudo sobre o tema em ângulos bem diferentes e complementares. A minha primeira convidada é a médica otorrinolaringologista do Hope, com título de especialista pela ABOR e especialização em medicina do sono pelo Instituto de Sono de São Paulo. É professora também, parabéns, eu não sabia disso, de otorrinolaringologia e da Universidade de Pernambuco e preceptora do Hospital Agamenon Magalhães. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Obrigada pelo convite. Vamos embora destrinchar o sono e o ronco para todo mundo. Minha segunda convidada atua na área de motricidade orofacial, um campo que trata da relação entre a musculatura da face, respiração, comunicação e qualidade de sono. É especialista em motricidade orofacial pela FOB, na USP, em Bauru, certificada em fonoaudiologia do sono pela Academia Brasileira do Sono, com aprimoramento no Instituto do Sono de São Paulo. E ainda vice-coordenadora do Comitê de Respiração e seus distúrbios na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Seja muito bem-vinda, Mirela Castelo Branco, ao nosso podcast. Eu também agradeço o convite. Será um prazer estar aqui desvendando tantos mitos, né, Raquel? Tá junto com vocês. Perfeito. A ideia, gente, é a gente realmente, eu aqui como host desse podcast, tentar pensar como paciente, a gente usar bastante analogia para que todo mundo possa entender realmente a importância desse tema no dia a dia. Cada vez mais a gente sabe da qualidade do sono como algo primordial, seja seja a tarefa do nosso paciente, do nosso dia a dia. E antes de entrar em um detalhe, eu quero fazer uma pergunta bem simples, mas que define tudo o que vamos falar aqui hoje. Raquel, essa pergunta vai para você, tá? Quando que o ronco deixa de ser um incômodo e passa a ser um problema de saúde, tá? Ronco é muito comum, mas quando que aquilo ali realmente vira doença? Na verdade, o ronco, eu sempre explico aos meus pacientes que ele é o barulho que o ar faz quando ele encontra algum obstáculo na passagem dele, na nossa via aérea, né? Então, o ar ele tem que entrar pelo nariz e chegar até os pulmões. Quando ele encontrar algum obstáculo, ele vai fazer o barulho. Eu sempre brinco que o ronco ele começa a incomodar o nosso companheiro de quarto ou companheira de quarto, porque ele começa a atrapalhar o sono do outro. Mas ele sempre é um sinal de alerta que tem alguma obstrução naquela via aérea e é que aquilo precisa sim ser investigado. Então, todo ronco é um sinal de alerta para investigação. O ronco ele pode variar também, né? Se a minha esposa estiver assistindo isso aqui, ela vai dizer que tem dias que eu ronco um pouco mais do que outros. O que faz a gente ter essa variação de obstruções? Na verdade, se a gente tem algum quadro, e aí puxando um pouquinho para o otorrino, se tem algum quadro de rinite, se a gente tem alguma alteração na anatomia desse nariz, isso tudo pode contribuir para que a gente tenha um pouco mais de roncos, né? E também tem situações do dia a dia, então dependendo do uso ou de ingesta de bebida alcoólica, do nosso cansaço, algumas medicações, elas podem também relaxar mais essa musculatura da via aérea superior e, consequentemente, piorar os roncos. E depende também da posição que a gente está dormindo, né? Claro que a gente não vai ficar vigiando, né? Nem fazer com quem dorme com a gente ficar vigiando, mas essas coisas contribuem para algumas noites a gente roncar mais ou menos. Perfeito. Agora aproveitar que, Mirela, eu confesso, gente, eu estava lendo aqui o escopo de entendimento delas, porque é realmente muito grande. Uma coisa que me chamou muita atenção é essa área que você atua, que é muito mais abrangente realmente do que a gente imaginava sobre esse tema. Mirela, e do lado da fonoaudiologia, a entrada no tratamento do ronco não é tão conhecida pelo público geral, o que torna essa conversa ainda mais necessária, né? Qual é essa relação entre a boca, o formato da gente respirar e o ronco dentro do nosso dia a dia? Pois é, muita gente pergunta o que é que a fonoaudiologia tem a ver com tudo isso aí, né? Bom, a fonoaudiologia, na verdade, principalmente especialista em motricidade orofacial, trabalha com todas essas musculaturas que a gente acabou, né? E prontamente Raquel estava pontuando, né? Então, toda a musculatura da boca,
língua, parede de faringe, mandíbula, tudo isso são estruturas que estão relacionadas ao que ela acabou de descrever com o ronco, né? A vibração dessas estruturas, a flacidez que existe nessa região. E além disso, né, a motricidade orofacial trabalha as funções orofaciais. E a respiração é uma função orofacial, né, que contempla avaliar, diagnosticar e tratar, que é a nossa especialidade, né? Então, na verdade, a fonoaudiologia ela vem dentro do sono há muito tempo. Então, vários estudos foram feitos, né, falando quanto, por exemplo, a privação de sono também ela tem um impacto na comunicação. Então, muita gente acha que começou agora, isso não. Isso vai desde 1960, mais ou menos, muitos estudos já falam dessa associação entre fonoaudiologia e sono, né? E agora que o ronco, na verdade, tem tido um destaque maior, né? Como Raquel bem disse, muitas vezes chega no nosso consultório, ou é o marido quem leva a esposa, Isso. ou a esposa que leva o marido, porque muitas vezes a queixa não é da pessoa, é do parceiro ou da parceira, né? E a ideia de trazer esse debate para cá é justamente para a gente elucidar e deixar mais claro a preocupação, né, que se tem que ter com esse tipo de queixa. Perfeito. Eu acho que quando o paciente já é adulto, aquilo procura, aquilo atrapalha, mas quando o paciente é criança, isso chama a atenção e muitas vezes pode trazer uma sensação de medo um pouco maior, né? Não entendo tanto sobre o tema, mas a gente percebe, por exemplo, uma criança que parece ter a respiração oral de uma forma um pouco mais prevalente. O que que a gente pode falar sobre esse paciente tão específico e que alerta você pode trazer para os pais para procurar, né? Porque o ronquinho é tão bonitinho quando eles são pequenininhos, mas quando que aquilo deixa de ser normal e a gente realmente precisa ir atuar. Perfeito. Eu costumo dizer, na verdade, não sou, essa frase não é minha, né? A gente escuta muito em congresso, é que a gente diz que a criança respiradora oral, ela é o futuro adulto apneico, Tá. né? Então, tudo começa realmente na infância. Então, quando a gente pensa numa criança que respira pela boca, então a gente já começa a desenhar dificuldades nesse desenvolvimento crânio-facial, né? Todas as estruturas também de mandíbula, língua, bochecha, parede faríngea, então tudo isso vai se adaptando a um modo respiratório que não é fisiológico, né? Porque o normal não é respirar pela boca, e sim pelo nariz. Então, esse desenvolvimento, a gente está falando de uma criança pequena, imagine ao longo do tempo, né? E ainda por cima, quando a gente tem hipertrofias de tonsilas, por exemplo, adenoide e amígdala, que são mais impeditivos e obstrutivos, né? Para essa respiração, então complica ainda mais, né? Então, a gente sabe que uma criança que não respira bem, não dorme bem e tem um impacto, inclusive, no seu dia a dia. Nossa, Inclusive, pela idade, muitas vezes as famílias negligenciam, ou acham bonitinho, ou dizem, mas ele é tão pequenininho para a gente já começar a tratar, mas como a Mirella bem falou, esse impacto ele vai levar para a vida toda, porque vai ter um crescimento ali desorganizado e além do impacto já imediato na infância, né? Porque muitas vezes a gente imagina um paciente que ronca, que tem apneia, que é aquele paciente sonolento, que não rende tanto. Mas a criança, ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, diferente de ter a sonolência, a criança vai ser agitada, vai ser uma criança desatenta e que muitas vezes vai já ter um impacto, inclusive, naquela vida escolar. E a Isso. gente sabe que essa postura orofacial vai interferir em tudo. Perfeito. Vai interferir depois coluna cervical, lombar, então vários outros problemas muitas vezes aparecem na fase adulta e começou por uma respiração inadequada na infância. perfeito. Vocês levantaram os 2 pontos que eu mais queria, é que existe um tempo certo, uma janela certa para a gente agir, e que quando a gente não faz esse tratamento no momento certo, pode ter mudanças, inclusive anatômicas, que vão desencadear casos muito mais graves. E você tocou num ponto, Mirella, que de tudo isso, é o que mais me chama a atenção, que é a questão da apneia, né, porque vai muito além do que a gente começou a falar sobre ronco, vai muito além de um desconforto, né. E aí, Raquel, aproveitando aí que Hum. você está com a palavra, o ronco e a apneia do sono são a mesma coisa ou condições completamente diferentes? E o que a polissonografia pode revelar, que uma consulta médica por si, às vezes, não consegue capturar, né. O que que é aquela anamnese, para quem não conhece o termo, que, aquela entrevista médica não é capaz, às vezes, de captar, e o que é uma apneia normal, que a gente sabe que pode acontecer também, né. Na verdade é o seguinte, como eu estava explicando, a nossa via aérea, a parte superior, ela é basicamente músculo, né? Então, por isso que a gente precisa dessa musculatura toda desenvolvida e desde o comecinho, né? Então, começa ali na infância o amadurecimento daquelas estruturas. Então, na verdade, o ronco vai ser o barulho, né? E ele é o alerta que tem alguma coisa errada naquela via aérea superior. A apneia do sono, propriamente dita, é quando essa via aérea, durante o sono, ela
estreita além da conta. Durante o sono, todo mundo vai relaxar a musculatura e já vai dar uma diminuída nesse calibre. Eu sempre digo para os pacientes que eles perguntam o que é apneia e o que é hipopneia. Então, a apneia é quando ela fecha um bocado e a hipopneia é quando ela fecha mais ou menos. Um adulto, a gente tem uma tolerância de algumas apneias durante o sono. Uma criança, não. A gente realmente, o ponto de corte, a gente não considera normal na criança. E é o exame da polissonografia que ele vai dar esse diagnóstico de quantas apneias, quantas hipopneias esse paciente fez durante a noite, além de trazer outros parâmetros também que vão ajudar a gente a guiar o tratamento. Então, eu digo que o ronco é o alerta para ele chegar no nosso consultório, mas a polissonografia é que ela vai chancelar, realmente, dar aquele diagnóstico, porque a altura do ronco, ela não tem relação com gravidade de apneia. Então, às vezes, tem paciente que ronca baixinho e vem com um exame que você olha assim, gente, é para ontem para começar o tratamento. Então, por isso que, ainda que não esteja lhe incomodando o ronco de quem está dormindo com você, mesmo sendo baixinho, a gente precisa sim investigar. Não, perfeito. Eu comecei aqui brincando que a minha esposa vai escutar isso. Às vezes, tomara que ele já saia com a agenda para elas, porque isso faz parte do dia a dia também. E a polissonografia já fez parte da minha vida. E não é um exame tão agradável no sentido de que a gente gosta mesmo de dormir dentro da nossa casa, né? E aí você dorme com todos aqueles aparelhos, tudo aquilo. Fala um pouquinho mais para quem vai precisar fazer esse exame agora, como que ele é, quais são os pontos importantes para a gente fazer em relação à questão do preparo, para que a pessoa realmente consiga, inclusive, não ter que voltar lá, que às vezes a gente pode, né, ter que repetir o exame. Levanta isso, Exatamente. Mirela, se você quiser complementar, fique à vontade também. Na verdade, a polissonografia, existem 4 tipos de polissonografia, né? E, na verdade, de acordo com a história que a gente colheu do paciente, o exame físico que a gente fez, e se a gente está pensando em algum outro distúrbio respiratório do sono ou alguma outra comorbidade que aquele paciente pode ter, a gente vai escolher qual o tipo melhor de polissonografia para ele. Então, quando a gente está pensando em apneia do sono e é um paciente com a suspeita muito grande de apneia do sono, a gente está autorizado a fazer a polissonografia tipo 3, que é aquela que ele vai fazer em casa. Então, já tem uma facilidade que ele já Ótimo. pode dormir em casa. Então, ele não precisa daquela montagem toda, aqueles fios na cabeça. Então, a gente vai avaliar a parte respiratória. Claro que dependendo da situação e da idade também do paciente, a gente não tem muito como negociar e realmente ele precisa fazer no laboratório do sono, né? Mas o pontapé inicial do tratamento da apneia é o exame da polissonografia. Porque o que o companheiro reclama não necessariamente condiz com a realidade do exame. A polissonografia, ela traz um raio-x, né, do sono. Ela faz um verdadeiro declara exatamente tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente fala só da apneia e da hipopneia, mas também um outro índice extremamente importante, que é o de dessaturação, né? Então, muitas vezes a gente não tem uma apneia tão grave, né? Às vezes não tem nem presença de ronco, mas existe às vezes uma dessaturação importante. E isso é muito levado em consideração, né? Pensando em comorbidades e em outras doenças também associadas. Muitas vezes o paciente ele fica apegado a quantas apneias eu fiz, mas eu digo, não é só isso, claro. Isso. A quantidade de apneia e hipopneia, ela vai classificar, né? Se o paciente é leve, moderado e grave. Mas a gente não olha só isso. Então, a carga hipóxica, então quanto a saturação, quanto essa oxigenação caiu? Caiu muito, por quanto tempo ficou abaixo? Então, isso tudo a gente vai juntando as pecinhas para ver qual a melhor estratégia de tratamento para esse paciente. Perfeito. E para a gente fechar essa parte sobre a apneia, e aí você comentou essa questão das comorbidades, né? O paciente que já é hipertenso, o paciente que já tem alguma alteração pulmonar, qual é o ponto mais importante e o paciente de maior risco para quem vai estar ouvindo isso daqui, entendendo que já tem apneia, para ele realmente sair desse podcast e dizer, não, agora eu tenho que resolver isso. Quem é esse paciente? O paciente que ele já tem alguma doença cardiovascular é de longe o pior, porque eu digo que a gente já chegou tarde. Muitas vezes esse paciente, quando a gente começa a conversar, ele tem 10, 15 anos de queixa. Tá. E foi deixando para lá. Então, aquele paciente que já teve algum desfecho desfavorável, como um infarto, ou angina, ou um AVC, esse paciente a gente já chegou um pouquinho tarde. Não quer dizer que a gente tem que tratar, porque a gente precisa manter esse risco. Mas o ideal mesmo é aquele paciente, quando ele começa a roncar, ele já começa a ver, porque o grande impacto da apneia não tratada é justamente risco cardiovascular. Perfeito. Mirela, agora essa pergunta vai... Isso, o ronco, na verdade, ele é a ponta do iceberg, Sim, né? sim. Então, É isso que eu queria deixar claro, realmente saber exatamente, quem é a a ponta pessoa do que iceberg. precisa, que tem Nem- menos tempo a esperar, né? Nem sempre ter ronco tem apneia, né? E nem sempre quem tem apneia
apneia Tem ronca, ronco, né? isso. Então não existe uma associação direta, né? Mas teve ronco, é muito importante fazer a investigação, como o Raquel estava falando, né? Porque geralmente vem muito mais por essa queixa, que é uma queixa visível, né? Uhum. Não, talvez não pela pessoa, mas pelo, como a gente falou, pelo Sim. parceiro. E a apneia é uma doença silenciosa, de uma certa forma, né? Quem não tem as dificuldades respiratórias durante a noite é silencioso, né? Então, por isso que é muito importante falar, né, do tratamento, porque ao contrário, né, por exemplo, do óculos, né, acha que não, então daqui a pouco eu vou esperar um pouquinho mais, mas isso é uma bola de neve, né? Então, assim, não é porque você toma um remédio e fica bom de uma hora para outra, né? Não é porque você usa o CPAP. O CPAP é um tipo de tratamento, assim como a intervenção fonoaudiológica, mas se você não trata ali, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Por isso que a primeira queixa, né, o ronco, como eu falei, é a ponta do iceberg, tem que ser investigado para poder ter um direcionamento clínico, né, E o, qualificado, especificado. isso. E o paciente apneico, ele precisa entender que é uma doença crônica, que a gente vai ter controle dessa doença e teremos estratégias para controlar, mas a gente ainda não tem propriamente uma cura. Então, ele está Isso. sempre, como se diz, tem que estar sempre Monitorado, né? monitorado. Ele não pode simplesmente desaparecer. E uma figurinha que eu sempre mostro muito nas minhas aulas é um corredor subindo uma montanha, né? Porque é justamente isso. Então, durante o sono, você tem que estar se recuperando, o seu organismo continua trabalhando semelhante ao dia, né? Sendo que com a oxigenação menor, porque durante o dia seu tônus está ok. Então, você não está fazendo apneia durante o dia. Então, você ainda está em desvantagem durante a noite. E ela é meio silenciosa nesse sentido, porque nem sempre o paciente vai ter aquele estereótipo. Que é qual o paciente apneico? A gente imagina o quê? Um paciente está acima do peso, cochilando em todo lugar. E, na verdade, isso é um percentual menos da metade dos pacientes, né? Então, acaba que se a gente for só esperar esse paciente cara crachá, a gente não vai sair diagnosticando. Então, muitas vezes tem que fazer uma busca ativa mesmo. Perfeito. Vocês tocaram num dos pontos que eu acho mais importantes para a medicina. É que várias doenças graves, e principalmente as doenças crônicas, elas são silenciosas. Isso que é o desafio. Numa vida que a gente tem tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver, você parar para resolver uma coisa que não está fazendo barulho, às vezes, né, passa despercebido. E aí é por isso que esse é o nome desse podcast, né? Todos os sentidos. Você vê que a gente já passou pelo quê? Pelo otorrino, pela fono, a gente já falou da parte cardiológica, então realmente a gente vê a saúde como uma música, como um todo, e quando a gente sai uma nota ali, um paciente que não se recupera bem, a quantidade de coisas que pode desencadear, e eu tenho certeza que já tem muita gente que já vai sair daqui com informações únicas. Mirela, eu quero aproveitar que você está aqui para te perguntar quando o diagnóstico está feito, tá? E vem a pergunta que todo paciente quer saber. E agora? Cirurgia, aparelho, exercício? Existe uma lógica nessa escolha? E o que eu imagino que não é nada simples você conseguir resumir tudo isso, né? Mas vamos criar dentro da cabeça desse paciente que já entende que ele tem um problema, que existe duas formas da gente tratar uma doença sempre. Uma é seguindo ela e outra é sempre estando um passo à frente. Como que a gente coloca esse paciente num passo à frente dessas consequências todas? Bom, o diagnóstico, né, é o diagnóstico médico, né? Então, geralmente o paciente vem para mim já com a polissonografia realizada, né, onde tem lá, né, todas as diretrizes, na verdade, todas as informações que a gente precisa, né? Então, associado a isso, a gente tem uma ideia mais ou menos com questionários, que são questionários validados, inclusive, né, já em publicações científicas, falando sobre qualidade de sono e outras queixas variadas. O que eu costumo dizer é o seguinte: o paciente que tem essa demanda, ronco e apneia, é um paciente que ele é impossível de ser tratado apenas por uma especialidade. Isso é fato, né? Então, é um paciente que ele é plural, então precisa realmente ter a visão médica, que vem com toda a expertise para dizer se a indicação, na verdade, é o padrão ouro, que é o CPAP, tudo vai depender do tipo da apneia, né? Ou se a gente pode fazer um trabalho combinado com a fonoaudiologia ou com a dentista, que é o aparelho intraoral, por exemplo. Então, o direcionamento também vai muito da expertise do médico, sabendo das outras terapêuticas, né? E como eu falei, se não tiver doenças, comorbidades associadas, né? Fazer toda essa divisão também que é importante. Então, se a gente já tem um paciente cardiopata, por exemplo, com apneia importante, claro que o padrão primordial ali é tratar aquilo, ele tem que usar o CPAP. De uma certa forma, já tem que tratar, melhorar aquela qualidade de sono. Mas que muitas vezes não faz adaptação de CPAP e precisa de um trabalho associado, fonoaudiológico, por exemplo. Então, é um paciente que também precisa da avaliação do dentista, às vezes da avaliação da psicóloga, né? Tem avaliação do fisioterapeuta para fazer a titulação e adaptação de CPAP. Então,
é um paciente, na verdade, plural nesse sentido, né? Então, quando ele vem para mim, primeiro, eu preciso identificar se existe a comorbidade, né? A gente faz uma avaliação para saber, inclusive, se esse paciente tem elegibilidade para intervenção fonoaudiológica, né? Porque muitas vezes, dependendo de alguns critérios, não tem. E aí, a partir disso, né, eu entro às vezes em contato com o médico que fez o encaminhamento, a gente discute sobre o caso e a gente faz um planejamento baseado na avaliação fonoaudiológica. Perfeito. E aí você falou na figura do médico, né? E aí eu passo isso para você. Para nós que estamos imersos ali no Hope, né? Para quem não sabe, os oftalmologistas e os otorrinos já trabalham juntos dentro do Hope há muitos anos. É verdade. Esse nome longo, otorrinolaringologista, Não tá? ajuda. O que você... Nós, carinhosamente chamamos eles de os otorrinos, tá? Então, os otorrinos são esses médicos? São os primeiros médicos? E por quê, né? O que que essa especialidade trata? O que que vocês cuidam para que o paciente tenha um entendimento de que às vezes a gente tem um sintoma, mas a gente não sabe por onde começar? Exatamente. Na verdade, eu digo que o otorrino ele é um guardião da nossa respiração, né? Principalmente, a gente cuida da via aérea superior. Então, uma das coisas que a gente vai avaliar é se o paciente tem um nariz bom, se tem alguma outra comorbidade, como a rinite, uma sinusite crônica, que a gente vai tratar. Porque eu digo para o paciente de apneia que, como ele tem uma doença crônica, a gente tem algumas estratégias e elas podem ser usadas em conjunto para a gente manter aquela doença sob controle. Então, de acordo com aquele exame da polissonografia e daquela anatomia do paciente, a gente vai traçando a melhor estratégia para ele. E para tudo, ele precisa de um nariz bom, porque a gente precisa da respiração nasal. Eu digo que o nariz ele foi feito para respirar, a gente não pode respirar pela boca. Então, muitas vezes, quais estratégias seriam essas? Então, existe sim cirurgia para ronco. Então, existem pacientes com algumas alterações anatômicas específicas que, quando bem indicada, ele tem sim melhora do ronco e da apneia, né? Tem pacientes que a gente não vai fazer esse tipo de cirurgia, mas a gente precisa melhorar a respiração nasal dele. Então, a gente vai operar o nariz para que o Mirella consiga trabalhar essa parte, para que ele consiga usar um CPAP também. O CPAP, ele é o padrão ouro, que nada mais é do que um aparelhinho que ele vai jogar esse ar com força nessa via aérea, mantendo ela pérvia. Então, o que acontece? Eu preciso de um nariz bom para isso, porque senão vou precisar de uma força, uma pressão muito grande e o paciente não consegue se adaptar. Existe também a questão do aparelho intraoral e eu digo que elas não são excludentes. Então, eu posso sim indicar fono e um CPAP para um paciente, não tem problema nenhum. Dependendo das comorbidades, da nossa urgência em tratar, muitas vezes a gente vai indicar o CPAP porque eu estou correndo contra o tempo. Então, às vezes eu tenho um paciente com muita sonolência, muita queixa, muita indisposição, então ele não tem ânimo nem de ir para uma atividade física, nem para perder peso. Então, muitas vezes a gente começa o CPAP e vai reavaliando e repensando as estratégias que vai usando também, né? Então, realmente é um trabalho todo em conjunto. O fisioterapeuta respiratório, a fono, o dentista. Então, ele tem vários dons e a gente tem que estar sempre falando a mesma língua. E no caso do otorrino, como a gente tem essa visão da via aérea, isso agrega na verdade, né? Na verdade, a medicina do sono ela é uma interface com outras especialidades também, então neurologia, pneumologia, mas eu brinco que a vantagem do otorrino é porque a gente, de fato, vai avaliar essa via aérea superior e ver anatomicamente o que é que a gente consegue acrescentar, inclusive do ponto de vista funcional, porque é quando a gente indica para avaliação da fono para essa parte também. Porque um médico que não examina a via aérea, ele não vai ter tanto essa visão, né? E como esse impacto pode gerar. Perfeito. Você tocou um tema e sempre que eu estou ouvindo, eu fico tentando imaginar o que que tem de mais comum, porque a informação mais comum é aquela que vai atingir o máximo de pessoas. Você começou dizendo que a gente precisa respirar pelo nariz e não pela boca, né? E a gente sabe que tem muita gente que há muitos anos respira pela boca. Estamos em época do Copa do Mundo, temos o grande Vini Júnior sendo um dos pontos, né, mais fortes desse respirador oral. Um atleta de elite que respira pela boca. Qual que é a importância da gente reverter esse quadro a tempo e, de fato, o que é que se pode trazer de consequência? E já também associando a outra pergunta, que é cirurgia, CPAP, tratamento clínico, quando que você decide qual caminho seguir e se existe uma sequência lógica para essa indicação, tá? Ou cada caso realmente precisa ser avaliado, como, por exemplo, Vini Júnior não tratou e está aí na Copa do Mundo, né? O que que a gente, de fato, precisa fazer? Na verdade, tem uma frase que não é minha, mas é de uma dentista,
que ela fala que a gente come pela boca e respira pelo nariz. Nem eu posso comer pelo nariz e nem eu posso respirar pela boca. Na verdade, a respiração nasal, ela vai fazer com que todo esse aparelho oral, ele se desenvolva de forma adequada. Porque o nariz da gente, a gente sempre imagina que a pirâmide nasal, ela cresce independente, mas por dentro, ele só cresce quando o ar passa. E o chão do nosso nariz é o teto da boca. Então, por isso que a gente precisa do nariz pérvio para que toda essa estrutura se desenvolva. E tem uma função adequada também. Além disso, a função do nariz não é só levar o ar, né? Ele umidifica, ele vai limpar esse ar, ele vai manter na temperatura adequada para ele chegar nos pulmões de forma adequada. Então, o nariz ele foi feito para isso, né? E aí o que acontece? Realmente a cada caso a gente avalia, né? Tanto de acordo com as comorbidades, o quanto o paciente banca também, o quanto ele está disposto. Os pacientes que estão acima do peso precisam também ter um ajuste de peso, então muitas vezes a gente vai lançar a mão dos nossos colegas endócrinos também para a gente atingir aquela meta. Então são várias coisas que realmente é bem individualizado. Não é aquele copia e cola, chegou a apneia grave é igual a CPAP, chegou a apneia leve é igual a isso. Não, cada paciente a gente tem que juntar as pecinhas mesmo. Agora, Mirela, quero saber de você, né? E a terapia miofuncional orofacial, né? É uma das abordagens que mais cresce nessa área, mas ainda é pouco conhecida fora do ambiente especializado, inclusive por mim mesmo. Então, por favor, fala um pouco mais sobre esse tema pra gente. Pois é, não é só o seu privilégio não conhecer, você vai conhecer hoje, né? Na verdade, tem sido comum, né? O paciente às vezes liga, olha que eu queria fazer uma avaliação, fui encaminhada para o otorrino, mas ó, eu não sei nem o que é que eu vou fazer aí. Realmente, às vezes, não entendem. Não tem muito conhecimento, às vezes, mas a terapia miofuncional orofacial, é um nome grande, e a gente tem o apelido de TMO, né? Carinhosamente, como otorrino. ORL. E aí, na verdade, é uma terapia que tem sido usada, né, como uma estratégia terapêutica, né, para ronco e apneia. Inclusive, tem sido muitas publicações, evidências científicas falando, né, da eficácia da nossa intervenção. Nada mais é do que técnicas, na verdade, são técnicas, exercícios orofaríngeos, onde vai fortalecer toda essa região que a gente falou há pouco, né, nasofaringe, orofaringe, né? Então, são exercícios com essa finalidade, fortalecimento da musculatura orofacial, bem como reeducar toda a musculatura, né? Então, a gente imagina, por exemplo, uma criança que sempre respirou pela boca, mesmo depois da retirada das tonsilas, geralmente pode continuar aquele padrão funcional de respirar pela boca, mesmo não tendo nenhum impeditivo. A mesma coisa acontece quando a gente tem um paciente com essa demanda de ronquiapneia. Então, as estruturas, né, quando a gente fala dorso de língua, dessas mobilidades de palato mole, né, precisam realmente fazer um exercício para fortalecer. E como bem Raquel falou, toda essa estrutura de faringe é como se fosse não tem arcabouço ósseo nenhum, né? São só estruturas. Eu até costumo dizer ao paciente, tipo aquele boneco de posto, né? Então, se a gente tira o ar, né, ele fica todo murcho. Se a gente bota o ar, né, ele fica todo mais inteiro, né? Que, na verdade, eu uso muito esse exemplo até para o uso do CPAP. Então, a musculatura, ela precisa ser enrijecida, ela precisa ser tonificada, digamos assim, porque também, ao longo do envelhecimento, toda a flacidez também vai acometendo, né? Então, as técnicas, na verdade, elas são baseadas em exercícios para melhorar a tonicidade dessa região. Perfeito. Eu percebi aqui na conversa que o conhecimento de vocês se complementa, né? Isso. Na verdade, como a gente já falou, esse é um tratamento multidisciplinar. E que tipo de paciente normalmente precisa de vocês duas, né? Quais são as características clássicas de um paciente que vai precisar de uma assistência de otorrino e tanto também na parte de fono? Vamos tentar desenhar essa pessoa para os nossos ouvintes aqui hoje. É o paciente que ronca e tem uma certa dificuldade na respiração. Muitas vezes o paciente não percebe essa dificuldade. Então, tem paciente, quando a gente examina, ele diz, mas eu tô tão acostumado a respirar pela boca que isso não é mais nenhuma queixa. Então, existem outras situações também que a gente precisa ficar alerta, né? Porque nem sempre a apneia é muito cara crachá. Então, uma criança muito agitada, uma mulher ali na perimenopausa que tá muito cansada. O que é que acontece? Muitas vezes a gente bota a culpa no cansaço, nos perrengues do dia a dia, mas pode sim ter uma apneia aí por trás. Então, esse paciente que está com essa queixa de sono, que não está respirando bem,
Ainda que o ronco seja baixinho, é o perfil do paciente. E eu sempre brinco com os pacientes que a gente, ao longo da vida, vai perdendo massa muscular, inclusive na faringe. Então, Isso. quando eu faço encaminhamento, eles perguntam, e eu vou fazer o que lá? Aí eu disse, tem que exercitar essa musculatura também. Não adianta só ir na academia e exercitar braço e perna, precisa também exercitar essa musculatura. E aí eu digo que a personal vai ser Mirella. Pois é, inclusive uma das primeiras perguntas que eu faço na minha anamnese, você gosta de atividade física? Né? Porque a gente já entende se é uma pessoa que não, eu não gosto de atividade física, não curto isso, eu não sou disciplinada, então eu já começo a desenhar aquela pessoa, bom, é uma pessoa que não vai ter uma adesão. Porque ao contrário do médico, né? Você chegar lá, dar um remédio, um paliativo ali para resolver o problema, às vezes não resolve tudo. Mas, ao contrário, dentro da fonoaudiologia, a gente precisa de uma assiduidade, de frequência, né? Então, geralmente é um protocolo de 12 encontros semanais, onde a pessoa em casa tem que replicar os exercícios realizados. Então, nem sempre tem essa disposição também. Acha que, enfim, tomando uma pílula, como muita gente prefere, né? Fazer uma coisa mais rápida, e não. Existe um protocolo a ser seguido, é a mesma coisa para academia. Então, você não vê um resultado, né, a Em uma curto semana. prazo, Não né? tem. Então, você precisa tonificar aquela E estrutura. a apneia do sono, ela exige, entre aspas, muito do paciente. Ele precisa estar comprometido com o trabalho, com a parte dele, né? Não adianta a gente indicar e ele não fazer. É o que eu digo, não adianta você ir em Mirella e você não fazer a sua tarefa de casa. Exato. Então, ela não, a gente não opera milagre. E no caso da apneia, é muito marcado isso. O quanto o paciente precisa ter consciência do problema que ele tem e do comprometimento dele de fazer as estratégias. Porque também o CPAP, tem paciente que liga o CPAP e deixa o CPAP ligado do lado e não usa o CPAP. Então, também o CPAP, eu digo, o CPAP não é para o seu quarto, é para você. Então, independente da estratégia, precisa muito do paciente fazer a parte dele. Perfeito. Então, o que a gente entende aqui é que, por melhor que seja a estrutura, por maior que seja o conhecimento, o protagonista da saúde do paciente é o próprio paciente, né? Isso. Então, volto àquela frase que tem duas formas de você seguir e acompanhar uma doença, um passo atrás ou um passo na frente. Tem algum momento que não tem volta, né? Trazendo aqui, por exemplo, para a questão da catarata, a gente sempre pode operar o paciente independente do estágio. No glaucoma não é sempre assim. Muitas vezes, depois que a doença progride, chega um momento aonde as cirurgias, por mais que sejam bem feitas, podem não restituir completamente a fisiologia desse paciente. Quando é esse momento? Quem é esse paciente? Vamos agora trazer uma conversa um pouco mais séria para isso, porque muitas vezes o sono, o ronco é levado como uma brincadeira, mas aí eu quero saber e quais são as grandes consequências disso. Pode A começar. gente, em relação ao sono, eu sempre digo, a apneia e o ronco, ela é a pontinha do iceberg, né? Então, quando eu tenho apneia, nosso próprio organismo, a gente não vai tendo uma qualidade de sono boa, a gente vai fragmentando esse sono e isso vai gerando muita repercussão. A gente sempre fala muito da questão cardiovascular, porque durante o sono a gente regula várias coisas. Pressão, colesterol, glicose, mas a gente também regula a memória, humor, cognição. Então, muitas vezes, a gente tá com tantas questões na nossa vida e tá botando culpa em outras coisas. Ah, o trânsito é isso e aquilo, mas muitas vezes vem dessa apneia não tratada. Então, eu sempre digo que eu não sou desses meus pacientes, não. Vou com eles até o fim. Mas muitas vezes já tá com tanta sequela que a gente não consegue zerar e reverter. Mas a gente consegue amenizar, e eu sempre digo, a gente vai estar nessa caminhada juntos, né? Então, por exemplo, um paciente que já infartou, a gente não consegue desfazer essa situação, mas a gente trabalha para que ele não infarte novamente, né? Então, o ideal é justamente quando começa a roncar, a gente já começar a correr atrás, né? Geralmente os homens começam a roncar um pouco mais cedo. Normalmente as mulheres vão roncar mais em torno da perimenopausa por conta da diminuição dos hormônios femininos, que eles funcionam como protetores da nossa via aérea. Então, quando começou a queixa, já correr atrás para resolver, para justamente a gente não ir correndo atrás do prejuízo. Até porque esse paciente, eu costumo dizer, esse paciente já vem de uma jornada, né? Então, às vezes, é algum dispositivo que compra pela internet, é adesivo para tentar, né? Então, assim, já teve, assim, várias tentativas, acredite, muitos já vêm com essas tentativas. Então, às vezes, quando vem com a ideia, eita, agora eu vou fazer exercícios, agora eu vou usar o CPAP, ou agora eu vou usar o aparelho intraoral, eita. Então, às vezes, cai muito pela falta de informação, né? Vai fazendo várias tentativas, né? E quando chega
numa estratégia que é comprovada cientificamente, que tem todo um embasamento fisiológico, anatômico, embasado, né? Estudos comprovando que é possível melhorar aquela qualidade de sono com essas estratégias. Então, já vem de uma jornada muito, às vezes, desacreditada. Às vezes o paciente chega muito frustrado porque vem muita propaganda na internet. Exatamente, Um esse cuidado tem adesivo que ter. disso, um aparelhinho pequenininho que vai resolver. E aquilo ali não é verdade, né? Então, às vezes, um paciente já gastou muito e vem bastante frustrado e a gente tem que sentar, conversar, desmistificar e realmente falar das estratégias que são validadas. Exatamente. Perfeito. Uma frase que eu gosto de dizer no consultório todo dia é que é melhor andar reto que a gente correr torto, né? Como você falou, a gente está numa época onde tudo é resolvido de uma forma muito rápida e muito simples e desprotagonizando o paciente na necessidade da mudança de hábito. Mas vamos criar aqui esse paciente que, escutando esse podcast, se convenceu de que eles realmente precisam aí de uma avaliação mais técnica e mais profunda. Esse paciente chegou para você hoje, Raquel, e como que é essa sua abordagem inicial com seus exames que você costuma solicitar? E aí a gente passa essa fala para a Mirella, que como falou, tudo começa com o médico, segue para ela, para que o paciente possa se ambientar, porque muitas vezes a gente precisa de uma linha, né, de ação para realmente resolver o problema. Então vamos começar com você e depois a gente passa a palavra para a Mirella. Então, quando o paciente chega com a queixa de ronco ou que alguém está reclamando que ele está roncando, então na anamnese, que é justamente essa entrevista que a gente vai fazer, a gente vai ver quando começou, se tem alguma outra queixa associada, como sonolência, questão de humor, memória. Insônia, ela pode também aparecer nesses pacientes de apneia, porque a gente tem um tipo de insônia que o paciente ele começa a dormir, mas se ele acordar, ele não volta a dormir. Então, muitas vezes foi essa apneia que acordou ele e aí ele não conseguiu voltar a dormir. Então, se tem insônia, uso de medicação, comorbidades, já fez alguma cirurgia, então a gente traça todo esse perfil. E aí a gente faz a avaliação da via aérea dele. Então, quando a gente faz a endoscopia nasal, eu vou ver se tem desvio de septo, se tem pólipo, se tem corneto grande, já vejo a movimentação daquela faringe, porque tem uns pacientes que mesmo acordado, a faringe é toda flácida. Aí você fica, imagina esse paciente dormindo. Inclusive, muitas vezes eu mostro esse vídeo para ele, ó, tá vendo como é? Então, você dormindo é pior. Porque muitas vezes o paciente visualizando, ele entende, né? Eita, é realmente, né? E aí, o passo seguinte é a realização da polissonografia. Que aí com ela eu vou ver a gravidade e se tem alguma outra questão. Às vezes tem paciente que tá alterando muito saturação. Às vezes não faz nem tanta apneia, mas as que fazem derrubam muito essa saturação. Fica muito tempo com essa saturação baixa. E aí, de acordo com isso, a gente senta e conversa nas estratégias, né? E eu sempre digo, geralmente a gente precisa de mais uma estratégia de tratamento. Para todos, eu digo que precisa fazer atividade física. Atividade física é bom para tudo, além da melhora na qualidade de sono. E para aqueles que estão acima do peso, a gente precisa atingir o peso ideal, né? Então, a gente começa e aí eu vou dando os meus encaminhamentos e agregando pessoas na equipe. Eu sempre digo, olha, vai ser um bocado de gente andando com você. E tem que estar todo mundo falando a mesma língua, né? Então, e aí normalmente o paciente ele vai tomando consciência. Alguns às vezes só se convencem quando a esposa ameaça expulsar do quarto. Quando os filhos dizem, não, papai, você não vai mais dormir com a gente porque tá roncando muito. Mas a gente faz toda essa estratégia e não é só em um encontro, né? Na verdade, eu digo que é uma caminhada, né? A gente começa essa caminhada e, de acordo com o paciente, fazendo a parte dele, a gente vai reavaliando sempre a estratégia. Perfeito. Então, para mim, como eu falei, geralmente vem encaminhado, né, pelo médico. E quando ele traz o exame pela sonografia, eu gosto de abrir o exame junto com ele, explicar cada detalhe do exame. Eu sei que muitas vezes, claro, o profissional, o médico que é especializado, ele explica por que deu isso, o que é que pode acontecer, mas falando com uma visão fonoaudiológica, né, e trazendo um pouco do que aquilo ali também tem um impacto no dia a dia dele, no sentido das funções orofaciais. Eu acho que ele entende, mas ele compra a ideia de que é importante se tratar. Então, também quando a gente vem falando que o quanto isso tem por trás, a gente pensa nas outras doenças que podem surgir, né, a partir daquele diagnóstico, e aquele tiver piorar, por exemplo. Então, depois disso, eu faço toda uma avaliação miofuncional orofacial. Existem protocolos já validados dentro da fonoaudiologia, onde a gente avalia as estruturas, né, a mobilidade e as funções orofaciais. Porque está tudo interligado.
Então, é a forma como engole, é a forma como mastiga, a fala, e claro, e a respiração. Então, como as estruturas são as mesmas para todas essas funções, muitas vezes, quando uma função está impactada, as outras também, por tabela, digamos assim, também sofrem impacto. Então, mostro para ele, filmo, fotografo, olha o que está acontecendo, está vendo essa estrutura, um dorso muito elevado, olha aqui atrás, ó, essa parede de faringe, né? Essa parte mais de trás, a úvula, né? Que eles chamam a campainha, né? Exatamente, olha essa estrutura que a gente mal consegue ver. Então, eu trago para ele mostrando, ó, aqui é um possível sítio obstrutivo, por exemplo. E aí você está sentado, imagina quando você está deitado. Então, a gente mostra para ele, porque eu acho que é informação, quando você dá uma avaliação, explicando exatamente o que está acontecendo, por que que aquele resultado está ali, ele consegue entender, bom, então realmente eu preciso de ajuda. Sem dar informação, já dizendo, olha, vamos fazer isso, vamos dar um CPAP, vamos não sei o quê. Então, acho que fica mais difícil para ele até digerir, porque, como eu falei, muitos já vêm de uma jornada de tentativas, né? E muitas vezes ele encontrou até algum profissional mesmo que não faz essa parte de sono. Então não tem aquela visão. Então muitas vezes pediu o exame da polissonografia, viu o resultado e diz: ah, esse PAP, é isso. Nem explicou a doença, nem explicou o porquê. E o porquê daquela estratégia também. Então, muitas vezes ele vem frustrado e já chega dizendo: eu não vou fazer isso, porque eu já tentei e deu errado. Aí você, calma, vamos lá, me dê uma chance. Exato. Então, realmente, são pacientes que eles chegam muito tarde para um especialista em sono. Ainda chegam muito tarde. Pessoal, a conversa foi maravilhosa, tá? A gente poderia ficar aqui muitos minutos ainda, tem muita coisa para a gente abordar, mas eu acho que a gente abordou os pontos mais importantes. Eu queria passar a palavra para vocês, começando por você, Mirela. Esses últimos 30 segundos aí desse episódio, o que é que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes como informação aí saindo do seu coração mesmo? Pois é. Uma frase bem comum que a gente escuta muito, né? Que roncar é normal. Não é normal. Procure um médico especialista em sono, né? Com certeza ele vai fazer um caminhamento, direcionamento clínico, né? Entender qual é a melhor terapêutica. Vai atrás, porque realmente, como a gente falou aqui, é a pontinha do iceberg e precisa ser tratada. E o meu recado é parecido. Roncar não é normal em nenhuma faixa etária. Então, do pequenininho ao idoso, a gente precisa investigar, dar o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Porque esse ronco, justamente essa pontinha do iceberg, está impactando nessa qualidade do sono, vai ter repercussão no dia seguinte, além da questão da própria saúde também. Então, todo ronco tem que ser investigado. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigado. Eu aprendi muita coisa, tá? E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também aprendeu muita coisa. A ideia desse podcast é isso: trazer para você a ideia de continuidade, que você entenda que a saúde é um todo, que a gente, na verdade, precisa de todas essas notas em perfeita consonância para criar essa música que é a nossa vida. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.